Jardim Paulista, sábado, 6 de novembro de 2021. Palavra que o Senhor nos revelou, Êxodo capítulo 3, vamos ler com a ajuda de Deus, na guia do Espírito Santo. Agradecer também uma irmã que me deu, não sei que eu ia comprar um dessas coisinhas de molhar o dedo, vou fazer assim, e eu cheguei até a livraria para comprar, na porta da livraria, eu não compro porque você vai ganhar. De noite a irmã me deu 3 pacotinhos desse aqui, tá? Me sumar no meu dedo. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote em Midian. Ele levou o rebanho atrás do deserto. E veio ao monte de Deus, ao Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que ardia a sarça no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó.
E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do fariseu e do heveu e do jebuseu. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito aos filhos de Israel? E disse Deus: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vieram os filhos de Israel, eles disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disseram: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciões de Israel, e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferizeu e do heveu e do jebuseu. É uma terra que emana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás, tu e os anciões de Israel, ao rei do Egito. E direis: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, mas nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata e vasos de ouro, e vestidos, os quais poreis sobre vossos filhos e vossas filhas, e despojareis ao Egito. Amém. Sabemos toda a história do povo de Deus, como entraram no Egito, como cresceram, se transformaram mais forte do que os próprios egípcios. Deus engrandeceu, enriqueceu, abençoou. E quando o inimigo viu, não se agradou, e começaram a perseguir os filhos de Deus, matar as crianças. Todo menino que nascia eram para ser mortos. E o povo de Deus vinha parteira, e escondia as crianças também. E escondeu Moisés também, sabemos a história. Subsistiu naquelas águas, foi achado, e uma das filhas de Faraó, né, acabou criando ele, e ainda deu um salário para a mãe dele criar o filho. Moisés cresceu no meio, foi educado com toda a cultura do Egito, seus costumes, seus deuses também, mas aquele que é do Senhor pode estar no meio do inferno, que o Senhor vai buscar ele também e tira ele de lá. E preferiu
não ficar com a grandeza e com o conforto e com a proteção de Faraó, mas escolheu a proteção de Deus também, manifestando-se nele o amor pelo povo de Deus. Também ele quis também defender um hebreu, e acabou também numa briga, numa contenda deles, e ele tinha matado um egípcio também para defender um hebreu, e acusaram ele, e ele apartando a briga. Os próprios israelitas disseram: você quer matar um de nós como você matou o egípcio? Quando ele soube, ele foi embora. E o faraó também queria matá-lo também, mas ele fugiu. E estando aqui, irmãos, nessa terra, o Senhor lhe apareceu. No monte de Horebe, guardando as ovelhas. Ali ele também teve uma esposa. E o Senhor apareceu para ele numa visão, e ele diz: grande visão, porque a sarça se não queimava. O fogo ardia e a sarça não se consumia. Não era a sarça que estava alimentando o fogo, era o fogo do Espírito de Deus. E ele quis olhar, e o Senhor repreendeu ele. E ele então não olhou mais. O lugar que tu pisas é terra santa, tira o teu sapato. E ali Deus falou com Moisés que ia tirar o seu povo do Egito, como vimos aqui. Estão me ouvindo lá em cima? Estão ouvindo? Não estão ouvindo lá em cima. Muito pouco. Vou falar mais alto. Ouviram agora? Vocês estão para os ouvidos aqui embaixo. Bem-aventurado o homem e a mulher que o Senhor aparece na vida dele. Apareceu na vida de Moisés. Falou com ele que ele teria que voltar no Egito, de onde ele saiu fugido, perseguido. Você vai voltar lá porque eu vou tirar o meu povo da terra do Egito. E ele diz: quem sou eu? Quem sou eu? Sou um homem perseguido. E o que eu vou dizer? Quem que vai tirar? E disse Deus a Moisés: diga que eu sou o que sou. E depois eu sou. Deus quis dizer que é o único Deus que fez os céus e a terra, o único Senhor que tinha poder sobre todas as coisas, o único Deus que existe. Isso que o Senhor quis dizer. Eu sou tudo. Eu sou tudo. Tudo existe por mim. Tudo subsistirá por mim. Isso que o Senhor quis dizer. E aí ele ainda insistiu, irmãos. E ele ainda insistiu. Mas eles vão dizer: quem é esse Deus? Quem é esse Deus? É assim que está escrito, né? Vocês vão perguntar: quem é esse Deus? Porque, irmãos, 400 anos eles viveram no Egito, né? Muitos se esqueceram do Senhor. Muitos não se lembravam do Senhor. Alguém que se lembrava clamava o Senhor, mas clamaram para muitos deuses. Tinha feitiçaria, tinha bruxaria, tinha idolatria, tinha coisas pavorosas de magias, de sacrifícios humanos. E podia que, quem é esse Deus aí? Quem é esse Deus? E então
Moisés quis dizer: o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que vai tirar vocês do Egito. Que coisa maravilhosa. Deus pegar um ser humano como referência do seu testemunho, do seu poder, da sua existência e do seu amor para com a humanidade. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. Os outros deuses não te ouviram, mas eu te ouvi e vou te tirar do Egito. É o Deus de Abraão. Lembram de Abraão? Abraão era um velhinho. Sara era uma idosa velhinha. Não podiam ter filhos. E Deus abriu a madre daquela velhinha. E você é um dos que saiu daquele ventre também. Abraão é aquele que ofereceu seu filho Isaac na esperança de que o Deus o ressuscitasse, e Deus proveu a sua necessidade. E Isaac foi o servo de Deus que se entregou também para ser morto, sem dizer nada, prefigurando a figura de Jesus Cristo, que Deus poupou Abraão de perder seu filho, de ver ele assassinado. Mas Deus não teve esse privilégio. Deus teve que ver seu filho ser assassinado. E Jacó, lembra de Jacó? Jacó é o pai de José. E nós estamos vivos porque ele nos trouxe a terra do Egito. Veio como escravo e foi o segundo no reinado de Faraó. Que maravilha, irmãos. O Senhor quer pegar nós hoje em dia para ser referência do seu nome, da sua grandeza, do seu poder. Esse é o Deus desses homens. Veja o que Deus fez por eles. Veja o seu testemunho. Vê a grandeza da alma, vê a sua existência maravilhosa, vê o que eles adquiriram, o que eles venceram, o que Deus fez por eles e o que eles fez por Deus também. Esse é o Deus que vai tirar vocês da terra do Egito para colocar na terra prometida. E ainda Moisés clamou ao Senhor: mas não tem mais nada? Vamos pedir alguma coisa? E o Senhor falou para ele: pega a tua vara, bordão, a vara, joga no chão, a vara se tornou em cobra, e Moisés fugia da vara. E o Senhor falou: não fuja dela, é o dom que eu estou te dando. Pega ela pela cauda, pegou, se tornou a vara de novo. Põe a tua mão no seio, pois estava leproso, tira, não estava mais leproso. Quer dizer, você não vai sozinho. Eu vou fazer prodígios e maravilhas para mostrar que tu és meu servo. Mas o ponto aqui essencial nesse momento da palavra é a referência de Deus. Gravar seu nome numa pessoa, num testemunho, numa existência que não dura 100 anos, ficar marcado para sempre. E alguém que pensa nessas pessoas, pense em Deus, acredite em Deus. Tem motivo de acreditar, tem motivo de esperar, tem motivo de querer esse Deus como seu Deus. Que referência maravilhosa. É o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Vem em nome deles. Eu venho aqui para libertar o povo da terra do Egito.
conheceu esse Deus, sabe o seu testemunho, o que ele fez para esses homens, vai fazer por nós também. E começou a falar com o Faraó, endureceu o coração de Faraó, e foi se multiplicando os milagres. Era uma preparação, era uma escola, era para mostrar ao povo de Deus que Deus estava de fato com eles também, que Deus se interessava por eles. Estou fazendo esses testemunhos, endurecendo o coração de Faraó, para mostrar que eu estou com vocês, preparando vocês, porque a jornada do deserto vai ser terrível. Vocês precisam crer em mim. Estou fazendo por meio de Moisés, porque ele vai fazer as obras. É ele que vai vos conduzir. Eu exponho o Espírito de Salvador nele. Ele é que vai vos orientar. Eu estou com ele. Veja que tudo que eu vou pôr na boca dele, eu vou cumprir no Egito. E tudo que Deus punha na boca de Moisés cumpria. Dizendo, ele é o meu profeta. Ele é o vosso libertador. Pus nele o Espírito de Salvador. Vocês têm que crer nele. Irmãos, e assim foi. Um testemunho maravilhoso. Não deixou dúvida em ninguém. Todos seguiam. O Senhor libertou as enfermidades. O velho se transformou em moço. E assim por diante, o vestido não se rasgou. O sapato não gastou. Andaram 40 anos no deserto. E entraram na terra prometida, os obedientes, que honraram Moisés, que ouviram Moisés, que guardaram a palavra, que guardaram os testemunhos, que viram que Moisés era o servo de Deus. Os que não acreditavam em Deus e não acreditam no servo, não adianta nada você ir na igreja. Você crê em Deus, mas não crê no servo que prega, você não crê no servo que testemunha, não crê no servo que ora, dá glória a Deus. Passe a crer no meu povo, diz o Senhor. Fez prodígio, fez maravilha, creiam nele, mas no meio do caminho, quem é esse Moisés que nos tirou da terra do Egito para deixar nós morrer? E a água transformada em sangue, e os pulgões, e os gafanhotos, e a morte dos primogênitos, e a luz que era Cristo naquela hora. O Egito inteiro em trevas, a casa do justo tinha luz, era a luz de Jesus Cristo. Dá glória a Deus, haverá sempre a luz de Jesus no quartinho do teu coração. Fiz tantos milagres, faço tanto milagre por meio do meu ministério, faço tantas bênçãos dos tragos do céu por meio do meu ministério, e ainda tem gente que fala mal. Eu não esperava que ia entrar nisso aqui, não. Ainda fala mal do ministério, gospe no prato que come, não ama, não serve, quer destruição, quer caveira, quer por outro no lugar, quer substituto. Não, glória a Deus. Tem irmão que se o Senhor puser Jesus como pregador, ele vai querer outro pregador. Aceita a minha vontade, teste a minha palavra, ponha ela em prática. Joga ela no fogo, na água, entra no fogo, entra na água, entra no gelo. Não te atreve nem a esperar uma dor de cabeça, um resfriado, uma dor de garganta. Não se digna a esperar na minha palavra e ainda quer falar da minha palavra, diz o Senhor. O Senhor faz prodígios, faz maravilha. Servo de Deus não sabe mais o que fazer para buscar a Deus, para ser que revelar a palavra, para ser acreditado, para ser amado, para ser recebido. Ele tem compromissos com Deus. Ele tem que nos tirar da terra do Egito. O que é mais difícil? O que é mais difícil? Tirar o povo do Egito, aleluia, do que tirar hoje o povo de Deus do inferno do mundo, da tentação do mundo, da perdição do mundo.
da sensualidade do mundo, da droga, da traição. Lá tinha um maná celestial que descia do céu, não dava chuva, supria as necessidades, da rocha tirava água, glória ao nome santo do Senhor, e o Senhor tem as suas rochas, tem o seu ministério, Ele bate em nós, e em nós sai água. Anunciava uma terra que eles viam, que eles enxergavam. Nós estamos anunciando uma terra que vocês não enxergam, a não ser por fé, por crença, por obediência. Olha lá, a terra está lá, a terra é nossa, Deus vai dar aquela terra. E hoje nós falamos, vai dar terra celestial, você não vê ela, mas dá um glória a Deus, tem o Espírito Santo, que é uma amostra daquela terra. Fala línguas, profetiza, cura os enfermos, expulsa os demônios. É o fruto da caridade, da obediência, do amor, da sinceridade, da paciência e da virtude do Espírito Santo. E esses são os sinais que vêm do céu, não são visíveis, não são visíveis, não são visíveis, que alguém possa ver dentro de nós. Você tem isso aí, você tem isso aí, e não está escondida, ela manifesta. Sai de nós as obras, sai de nós o amor, a caridade, a fé, o abraço, a entrega, o conselho, sem falar no dinheiro, sem falar na cesta, mas a alma, o coração, o sentimento, o afeto, está escondido em nós, mas é demonstrado pelas nossas obras, pelo nosso testemunho, o que está dentro do nosso coração. E apedrejavam Moisés. Não sei porque Deus está dando essa palavra, irmão, eu pensei em outra coisa, mas a gente nunca quer mandar no Senhor, o Senhor é que manda a nós. É Deus que manda a palavra. Aonde você congregar nas nossas congregações, é Deus que manda a palavra. Em todo o arraial ou a terra que eles estavam reunidos, de manhã cedo tinha maná. Maná, né? Maná. Dependendo dos filhos, do tamanho da família. Tinha família grande lá. O Senhor supriu as famílias pequenas e as grandes. Quem não tinha fé queria pegar dobrado, o que ele pegava demais apodrecia. Agora, irmãos, será que tinha alguém lá que dizia, não vou comer desse maná? Não vou comer, não quero esse maná. Acho que esses é o que pereceram no caminho. Se você não come, não bebe, você morre de fome. Se você não se alimenta da palavra, você morre na alma, no espírito, nas obras, na fé. Então come e beba que a tua jornada é muito longa, diz o Senhor. Moisés teve vez que ele teve que se esconder na tenda, não é? Por lá debaixo da tenda. E teve profetas que se escondeu dentro das câmeras sagradas. E ainda pegou no, como é que chama? Na alça da toalha. Como é que fala? Toda toalha tem teu nome. Me respeita, estou segurando.
na toalha do Senhor, mesmo segurando a toalha, mataram os profetas. Tem muito matador de profeta aí que já estão mortos na fé. Querem sujar. Querem contradizer a palavra de Deus. Nós não viemos na igreja fazer curso bíblico. Nós não pregamos teologia. Nós pregamos a palavra pelo Espírito Santo. É profecias. São santos ensinamentos. Quando Jesus pregava, não tinha outros livros. Não tinha nem a Bíblia, tinha os pergaminhos antigos. Não precisava de nada para entender. Ninguém precisa ler outro livro para entender esse livro. Ninguém precisa aprender com outro livro o Jesus que está neste livro. O Deus que está neste livro. O Espírito Santo que está neste livro. Nenhum homem vai te dar o Espírito Santo. Nenhum homem vai falar de você como Jesus Cristo fala. Nenhum homem vai te esclarecer. Além de ele mandar a palavra, ele está dentro de nós. Toma conta de nós, se manifesta em nós com o seu sentimento. E nós conhecemos o sentimento de Cristo. E ele faz questão que nós conhecemos. Como ele também faz questão de conhecer os nossos sentimentos. E acabamos conhecendo Jesus Cristo, não só nesse papel, nessas tintas, mas Jesus em espírito e em verdade. E a palavra de Deus não é uma explicação bíblica. A Bíblia é um marco, para nós não fugirmos dos marcos antigos, da lei, dos testemunhos, da história e dos santos mandamentos. Mas é o Espírito Santo que fala às igrejas, que transforma a letra em espírito. Como transformou Jesus Cristo, que era a palavra, em carne e osso. E hoje Deus manda esta palavra, queridos irmãos. Aleluia, glória a Deus. Cristo que vive. Moisés, toda a sua santidade, não houve um homem manso como Moisés, pulto nas coisas de Deus como Moisés. E o povo acabou fazendo ele errar. Acabou fazendo Moisés pecar contra Deus. Pela ansiedade, pela angústia, pela murmuração, pela opressão. E Deus falou, fala com a rocha, me ajuda eu. Fala com a rocha, e a rocha vai dar água. E Moisés, na opressão, eu não me lembro dele, ele bateu na rocha. Ele bateu na rocha, sou eu Deus, para vos dar água. Estão exigindo muito de mim. Vocês querem coisas de mim que só Deus pode dar? Busque a Deus. Aleluia. Não espere só do homem. Busque a Deus. E o Senhor se indignou com ele. E diz, você não entra na terra prometida. Irmãos, nós combater tanto, o servo de Deus combater tanto, e não entrar na terra prometida, e não entrou naquela terra prometida. Olha o que muitos estão fazendo. Muitos estão murmurando contra o Espírito Santo de Deus. Ai daquele que fizer o meu servo errar, diz o Senhor.
és Deus. Aleluia. Provemos, irmãos. Pomos em teste. Eliseu pôs em teste. Outro servo pôs em teste. Vai lá e tu verás. Espera e tu verás. Creia e tu verás. Mas a pessoa nem espera, nem crê, nem obedece. E hoje Deus manda esta palavra para nós crermos no ministério desta santa e bendita obra. Interessante. Estão ouvindo aí? Nós não sabemos nada. Nós não podemos nada. Nós não sabemos nada, que nem diz o interior. Nós não sabemos nada. É verdade, Senhor. Glória a Deus. Não sabemos pregar. Aleluia. Dizem que não conhecemos a Bíblia. Dizem que não temos estudo. Diz que somos fracote. Diz que Deus não revela a palavra. Glória a Deus. Aleluia. E esta obra já está há 110 anos no Brasil. Temos mais do que 20.000 igrejas. Aleluia. Glória a Deus. Temos mais de 1 milhão de músicos. Aleluia. Temos juízes, médico, engenheiro, advogado. E até algum prefeito aí que entrou antes do senhor chamar. Glória a Deus. Glória a Deus. Um povo que dá lucro para os hospitais públicos, Aleluia. dá lucro para os convênios, convênio médico. Eu pago o convênio tanto tempo que um tempo que eu não pagava, não tinha dinheiro. Mas faz anos eu tiro uma fotografia, uma chapa, às vezes em quando. O que os irmãos testemunham aqui da cura. Aleluia. Glória a Jesus. Eu estava morrendo com o coração. Uma pregação, Deus me deu um coração novo. Quanto que o NPS lucrou comigo? Paguei a vida inteira o NPS. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. A irmã testemunhou também hoje, foi. Houve curas aí também, milagre. O irmão também. Cadê? Como ele foi? Quantas operações marcadas que foi desmarcada? Quantos exames testou ela de câncer, AIDS e outras coisas? Senhor curou gratuitamente. Vamos continuar não sendo nada. Deixe o Senhor ser tudo nesta obra. Povo ordeiro, povo sábio, povo limpo, povo asseado, povo que obedece às leis, povo que paga os seus impostos, povo que educa os seus filhos, povo trabalhador, ordeiro, obediente, educado. Vai olhar por aí os testemunhos, olha por aí o resultado da palavra. Temos algum divórcio, algum desquite, alguma traição, mas em compensação, irmão, a porcentagem é mínima. É a mínima. Deus mantém os casais unidos, instrui os filhos obedecem os pais.
tem a reunião de menores para ensinar a educação deles espirituais, quem é Jesus, aprende a honrar o pai, a mãe, e a Deus e a pátria. Vamos continuar não sendo nada, tá bom? Eu quero ser nada. Você quer ser alguma coisa? Vamos querer não ser nada. E eles creram, irmãos, pelo testemunho desses 3 homens. Creram em Deus pelo testemunho desses 3 homens. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E dá um glória gostoso do que Deus vai falar agora para todos nós. Nós estamos aqui porque cremos um nome que tem mais referência do que esses 3, chamado Jesus Cristo. Nós cremos no Deus de Jesus Cristo. Xalamaia, podia achar defeito nesses 3 homens, não foram defeitos, mas era referência diante de Deus e dos homens e do demônio. E dá glória a Deus. Quem vai pôr defeito em Jesus e no seu Deus? Quem é o teu Deus? Meu Deus é o Deus de Jesus. Sabe quem é Jesus? Sei. Então, meu Deus é o Deus de Jesus. É referência que Jesus fez, que Jesus provou, que Jesus sofreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus representa para uma multidão incalculáveis, irmãos e irmãs, que disse que vai ser que nem a areia das praias, que multidão que vai dar a coroa da vida eterna, que Jesus Cristo representa todas estas pessoas. Ele nos representa lá no reino do glória dos céus. Olha, demônio, eu sou servo do Deus de Jesus Cristo. Retira-te daqui em nome de Jesus Cristo. E ele vai embora. Eu não sirvo homem, eu sirvo Deus de Jesus. Diga para o demônio que está te tentando agora, para trás de mim, inimigo, eu sirvo o Deus Pai de Jesus Cristo. Se Jesus obedeceu ao Pai eterno, se Jesus se dedicou tanto ao Deus eterno, creu no Senhor Deus Todo-Poderoso, que ele creu também, aleluia, ele tem a vida, ele podia ressuscitar, mas ele esperou o Pai ressuscitar ele. Ressuscita, meu filho, glória a Deus, como homem tu cumpriste a tua missão, agora tu vais ser Deus para todos eles da terra se salvar também. Tu abriste a porta da ressurreição, tu fechaste a porta da morte que estava na mão do inimigo, agora tu tens a vida, tu tens a vida, tu és a vida, e não é a vida da carne, só a vida da alma, a vida eterna. Esta é a palavra desta noite. Invoque o Deus de Jesus Cristo. Não estamos sozinhos. Temos o Pai, temos o Filho. Não podia ficar de fora. O Espírito Santo.
Dá um glória agora pelo Espírito Santo. E Deus vai falar com as criaturas que estão aqui, pessoas. Nós também somos criaturas, não se ofende. Toda a criação de Deus, todos os animais, a árvore, peixe. Você está ouvindo o Deus de Jesus Cristo falar com você. Abre o teu coração, que Ele quer te levar junto com Ele para o reino da glória dos céus. Essa é a palavra desta noite. Que referência. Como cremos em Moisés, como cremos em Abraão, como cremos em Jacó. Nós cremos nele. Procuramos imitar suas obras, sua fé. Queremos que aquele poder, aquela virtude se manifeste em nós. Que coisa maravilhosa de Jacó, perseguido pelo seu irmão. Não lembro direito. Tinha que passar o rio, não lembro. Estava numa passagem e mandou que atravessassem e ficou do lado de cá, não foi? E foi deitar. Foi? Foi assim? E o anjo apareceu. Não foi assim? Glória a Deus. Ele lutou. O anjo falou com ele alguma bênção, alguma promessa. E, paz de Deus, até outro dia. Que outro dia nada. Você não vai sair daqui enquanto tu não me abençoar, não. Agarrou no anjo. Agarrou no anjo. Glória a Deus. O anjo é poderoso, irmão. Quem somos nós diante de um anjo? Mas era o Espírito Santo que estava em Jacó. Era o Espírito Santo que deu dele agarrar no anjo. Não, eu preciso ir embora. Já, olha aí, já amanhece o dia. Ninguém pode me ver. Eles não estão preparados para me ver. Só você que está preparado para me ver. Eu tenho que voltar para o céu. Não, problema teu. Me abençoa, depois eu te largo. E não largou, irmão. Não largou. O que o anjo fez? Eu não posso com esse homem no espírito que está nele. Glória a Deus, mas a carne é fraca. Mexeu na carne. Ai, largou. O anjo foi embora e deixou a benção. Dá um glória a Deus, irmão. Quando o Senhor toca na tua carne, dá um glória a Deus. Santifica-me, purifica-me. Mantenha minha carne no lugar, Senhor. Não deixa a minha carne prevalecer, que vença o Espírito Santo em mim. Saia com esta força que estava em Jacó aquele dia. Agarra-te nesta palavra, que ela é o anjo da tua libertação. Às vezes é o pão que vai matar a fome da tua família, hoje, amanhã e depois de amanhã. Tu não leva ela para a tua casa. Tu não distribui para a Irmandade a minha palavra. E um dia você vai precisar dela. Um dia tu vai sentir falta dela. E que posso dizer como pregador de Cristo, que Deus não vai te ouvir? Vai te ouvir. Mas até lá você vai perder muitas bênçãos. Muito gozo no espírito e na alma. Essa é a palavra, irmãos. Não é mais Moisés, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó. Isso Deus fala para dizer, eu sou Deus. Eu ainda sou o Deus deles. Para mim eles não morreram. Eu ainda continuo sendo Deus deles. E Ele ainda está no reino da glória. É esta palavra.
Não tenho mais nada. Vamos continuar sendo nada. Não dê ouvido a vozes estranhas. Busque o conselho do ministério. Busque o conselho da palavra. Nós somos servos de Deus. Não somos servos da Irmandade. Para servir a Irmandade, o que não é justo. Mas nós somos teus empregados. Nós somos teus empregados. Trata bem dos teus empregados. Está certo ou está errado isso aqui? Não somos servos de vocês por mão, mas nós servimos vocês. Choramos, gememos, até encurta a nossa vida. Muita cobrança, muito julgamento. Uns nos amam, outros nos detestam. Mas nós não somos nada. Se você quer um bom empregado, trata bem dele. Alimente bem ele. Dá um bom salário para ele. Dá um glória de vez em quando. Fala que teu servo ouve. Boa palavra. Santo ensinamento. Paga esses pequenos salários para o servo de Deus. Não fecha a cara. Não fica mudo. Não faz cara feia. Agora não se vê mais o bigode. Porque tinha bigodudo que os bigodes pareciam. Agora a gente vê os filhos. Aqui, sobrancelha. Nós não podemos ver a boca de vocês, nós vemos os olhos. Os olhos falam muito mais do que a boca. Deus seja louvado. Amém. Agradecemos a Deus em santa oração. Quem tem o hino chama. 190, 190, com alegria.
testemunho permaneça na nossa alma. Amém.